Boa tarde a todos. Com alegria, nessa bela tarde de sol, nesse verão que nos aquece, eu retorno a essa casa depois de um ano, né, ao vosso convívio. E é com muita alegria que na tarde de hoje trago um tema para a nossa reflexão, né? Não costumo dizer que sou palestrante, mas aquela pessoa que gosta de trazer um assunto para a nossa reflexão, trazer alguma experiência de vida, né, e compartilhar com os senhores. E o tema educar, eu acho que é pertinente a todos nós, independente. Num primeiro momento, podemos acreditar que é referente àquele, né, que educa, né, que tem a sua profissão como educador, mas vamos ver, né, nos próximos slides que isso é pertinente a todos nós, independente de sermos pais, mães, né, temos sempre aquele próximo a nós, e nós vamos observando também que não podemos, não é, desligar a questão, a ideia de educar, não podemos, né, deixar de lado a questão do amor. Podemos dizer que é uma questão intrínseca, né? É mesmo indissociável. É difícil eu pensar em educação num sentido muito amplo, né? E mesmo aquele em que está restrito à transmissão de conhecimento, onde nós não podemos aplicar o amor. Tendo em vista que o tema, né, educar é assim muito, muito amplo, para a tarde de hoje, para a nossa reflexão, eu procurei vir de encontro, né, ao comentário que Kardec fez à questão 685, quando ele se refere à educação como a arte de formar os caracteres. E aqui incute hábitos, pois a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E é nessa vertente, na tarde de hoje, que eu gostaria de trazer à baila esse assunto para reflexão. Quando nós pensamos, né, em educação, em formação de caracteres, eu não poderia deixar de mencionar Pestalozzi, né? Pestalozzi, um educador, um grande influenciador das grandes correntes, né, educacionais, né, um dos pioneiros e que vem despontando ao longo de séculos. E ele nos diz que o amor é o eterno fundamento da educação. Ou seja, quando lá na frente, né, atribuímos o título da reflexão dessa tarde como educar um ato de amor, né, realmente vem fundamentados nessa citação de Pestalozzi. Pestalozzi, que é considerado, né, um dos pioneiros, como eu já tinha dito, e aplicou não só os seus conhecimentos enquanto pedagogo, mas aquele em que vivenciou, ou seja, pôde aplicar na prática, né, as suas teorias. Quando no pós-guerra, né, depois da França invadir a Suíça, tinham crianças, né, que estavam abandonadas, chamados os órfãos da guerra, e que perambulavam, não é, pela cidade. E ele, no intuito, recolheu, né, um bom número de crianças e, se dirigindo até um convento, né, desabitado, né, esteve lá às suas próprias dispensas, né, e esteve por quase 2 anos, né, aplicando àquelas crianças não só a atenção e os cuidados imediatos necessários, mas também já naquela questão da observação. Que quando pensamos em Pestalozzi, né, devemos pensar que é ver, né, com olhos de ver, observar mais profundamente. É trazer a questão do mais simples para o mais difícil, né? Do mais fácil para o mais difícil, do mais simples para o mais concreto.
e sempre aplicando a observação, onde ele via, não é, a criança, né, aquele que está recebendo a educação num todo. Ou seja, ele previa o desenvolvimento harmônico de todas as potencialidades do ser. Não ficava restrito somente à inteligência, à parte cognitiva. Ou seja, levava em consideração também o sentimento e também a vontade. Porque ele também vinha, né, no seu aprendizado baseado numa formação tripla, que era intelectual, física e moral. Não podemos deixar também, quando pensamos em educação, a nos reportarmos a Allan Kardec. Mas eu ainda vou mais atrás, e falando assim do Hippolyte Rivail, porque ele foi aluno de Pestalozzi, ou seja, Rivail, não é? Se dirigiu até a Suíça, e lá dos 10 até os 18 anos, né, foi o pupilo de Pestalozzi. Né, recebeu não só a parte acadêmica, mas também vivenciou toda a teoria, né, toda a metodologia pestalozziana. E depois trouxe para a França tudo aquilo que ele tinha aprendido e vivenciado com Pestalozzi. Nós podemos considerar que Rivail, e porque ainda não era o Allan Kardec, o pseudônimo que adotou quando codificou a doutrina, não é? Temos um homem culto, estudioso das ciências, mas também um homem muito simples e de grande afetividade. Simplicidade e afetividade que, com certeza, né, ele vivenciou nesses quase 10 anos em que foi o aprendiz e conviveu com o Pestalozzi. E eu destaco de Kardec, tem várias citações pertinentes à educação, mas eu gostava de salientar um comentário que ele faz à questão 917 do Livro dos Espíritos, quando comenta que a educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Ou seja, considerando um todo, não é? Toda a questão de coração, mente e mãos, não é? Vamos ter um grande auxílio para o progresso moral. E em obras póstumas eu também saliento em que há a citação de que será pela educação, mais ainda que pela instrução, que se transformará a humanidade. Ou seja, educação sempre naquele sentido muito amplo, não só a questão da instrução pela transmissão de conhecimentos. No livro E a Família, Como Vai?, eu tenho, o Sérgio Rodrigues faz a seguinte citação: Deus empresta seus filhos aos genitores e lhes dá a responsabilidade de educá-los, de fazer deles homens de bem, dar-lhes formação moral, ética, social e sentimental, etc, etc. Mais uma vez, fica de acordo com a citação de Kardec, em que a educação, num sentido muito mais amplo, né, não está focada única e exclusivamente na transmissão de conhecimento. É importante, é necessário, sim, mas é preciso acrescer. E acrescer a isso, o despertar. E, no meu entender, quando nós, informalmente, né, todos que estamos aqui dentro, educamos, né? E muitas das vezes sem nos apercebermos disso, nomeadamente com exemplos, né, o que nós vamos ver um pouco mais à frente, mas com a nossa conduta, não é? E que realmente vai influenciando
e vai muito mais, não é, sensibilizar e arrastar para o bem aqueles que nos acompanham. Lembrando que, para muitos, não é, vale o lembrete de que realmente, né, os filhos, eu por acaso não os tenho, mas para aqueles que têm filhos, tenham a noção, né, ou melhor, deverá tomar a ciência de que tem aqueles, né, sobre a sua guarda, né, são seus filhos emprestados, né, filhos em que, por um devotamento, né, vamos transmitir a eles tudo o que de melhor, né, nós acreditamos ter, e realmente estar ao lado deles nesta encarnação, nessa jornada conjunta. E chamando atenção também para a parte final, não é? Que nós, enquanto educadores, eu, não diretamente a um ser de que eu posso chamar de filhos, mas que a todos aqueles que estão ao meu redor, e nomeadamente por eu trabalhar com crianças, preciso ter essa noção de que vou estar contribuindo, né, fazendo parte de um grande conjunto, onde eu vou passar, né, a questão moral, a questão da ética, despertar, né, sentimentos, e para que ele realmente venha a conviver e ter essa relação com a sociedade. Joana de Ângeles, né, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Constelação Familiar, nos traz que a criança é argila moldável, aguardando as mãos do diligente, ou seja, do zeloso oleiro que lhe dará forma e conteúdo. E só para complementar, não é, que nós temos, não é, nós pais, não é, os pais têm sobre a sua guarda, né, o empréstimo divino daquele ser, mas que realmente há necessidade da sua intervenção para complementar, não é, e ajudar essencialmente nessa jornada, nesta encarnação daquele ser. E com isso me veio uma citação, um lembrete. Será que nós não estaríamos, muitas das vezes, confundindo a questão do moldar com o manipular? Muitas das vezes, obviamente, sem nos apercebermos. Mas Joana de Ângeles falava na questão do olheiro, né, oleiro que vai moldar. Né? Moldar é aquele que vai adaptar, que vai compor, né? E dali, só naquele ato, né, pensamos no olheiro, ali ele já está transmitindo, né, todo o seu amor, e é uma forma também de colocar o amor na sua atividade. Mas nós também temos a questão do manipular. E quando é que estamos manipulando, e muitas das vezes até sem nos apercebermos? Manipulamos quando nós, no transmitir, né, da nossa educação, informalmente falamos, tentamos enquadrar, não é, de uma maneira que venha a ser como eu gosto, ou da maneira como eu gostaria de ser, não levando em consideração aquele ser, não é, que realmente tem a sua individualidade, que precisa, sim, receber orientação e também a educação e, muitas das vezes, a advertência de que realmente poderia estar trilhando ou fazendo opções que não venham a ser o melhor para si. Mas quando nós pensamos na questão de moldar, eu venho realmente a lembrar e ficar mesmo com aquela ideia de dar forma, ou seja, vamos dando forma à medida em que nós vamos conseguindo atingir, não é, aquele ser e vamos contribuindo para essa sua jornada evolutiva. Lembrando que, sejam crianças ou sejam adultos, né, para ambos, né, nós vamos aprender muito mais e melhor quando colocamos a teoria em prática, né? Quando nós realmente exemplificamos, né, aquilo que falamos e aquilo que tentamos passar.
E praticamos ainda melhor quando temos um modelo claro em que nos possamos nos espelhar. Todos nós já devemos, né, ter ouvido falar que um exemplo, né, vale muito mais que 1000 palavras. Né? Porque essa questão do educar num sentido muito amplo, né, não é a simples transmissão de uma novidade, de um conhecimento, de algo que para aquele outro era desconhecido. Mas nós temos também aquela questão de que eu estou sendo um reflexo daquilo que realmente falo. E o quanto é importante nós repensarmos, né, essas nossas posturas, não é? E não deixar que fique muito distante daquilo que eu sou, daquilo que faço, para aquilo que transmito, daquilo que falo e passo à frente. No livro Vereda Familiar, de psicografia de José Raul Teixeira, existe aqui um lembretezinho para todos nós, de que o Senhor conta conosco, de modo particular, ou seja, conta com cada um de nós. Porque quando decidimos educar e amar, instruir e orientar com firmeza e disposição, o mundo mudar-se-á para melhor. Assimilará a luz que jorra do infinito por meio de sua atuação. E agora aqui vem uma questão a mais, não é? Para que nós realmente tenhamos consciência daquele compromisso, não é? Assumido, não é? Perante Jesus, não é? Perante a espiritualidade, na condução daqueles seres, mas que nós realmente podemos e devemos instruir, orientar, mas com firmeza e disposição. Ou seja, em determinados momentos, vai ser necessário, né, firmeza, o quanto basta, né? Aquela firmeza com amor, aquela firmeza em que respeita, aquela firmeza em que realmente quer colaborar para que tudo corra pelo melhor. Mas, entretanto, algumas chamadas, né, são necessárias. Este senhor, né, de nome Jacques Delors, foi o autor e o organizador do relatório para a Unesco, da Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, onde nós temos os 4 pilares da educação moderna. E esse relatório é intitulado Educação, um tesouro a descobrir. E vamos dar uma olhadinha, em segundo este estudioso, quais seriam esses pilares da educação. Esses 4 pilares, nomeadamente, são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Vamos agora, muito rapidamente, falar um pouquinho sobre cada um deles e fazer depois, né, trazer esses 4 pilares para a realidade, né, do ensinamento contido no Evangelho. Mas eu, antes, né, de falar desses 4 pilares, não poderia deixar de citar um autor, né, um pedagogo, psicanalista, né, um educador brasileiro de nome Rubem Alves. Ele também discípulo de Pestalozzi, né, dessa corrente, né, de educação pelo amor. Ele nos traz 2 situações, né? E quando nós, voltando um pouquinho àquela questão do manipular e moldar, ele nos traz 2 exemplos que eu vou passar a ler. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Ele fala em escolas, mas eu convido a nós trazermos isso para a nossa vida.
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Eu identifico nessa primeira informação aquela questão do manipular, né? E temos uma segunda ocorrência em que diz: escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem de voar, ensinar o voo. Isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Olha a questão do moldar, né? É aquela questão onde eu vou incentivar, né? Despertar todas aquelas potencialidades, não é? que aquele serzinho, nomeadamente dentro desse contexto escolar, tem. Achei muito interessante e queria fazer a partilha convosco sobre essas duas visões, não é? E mais uma vez dentro daquela questão do moldar e manipular. Nós vamos seguir em frente e agora falando um pouquinho sobre a questão dos 4 pilares da educação moderna. Se fosse com uma palhinha era mais fácil. Desculpa, hein? Bem, então, primeiramente, nós vamos lá o aprender a conhecer, né? É talvez o mais fácil assim para nós compreendermos, né? Porque o seu fundamento está no prazer de compreender, de descobrir, nomeadamente de aprender a aprender, né? Para que nós possamos nos beneficiar dessas oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a vida. E o aprender a fazer, né? Vem na sequência do aprender a conhecer, nomeadamente quando nós vamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Tão bom de experimentarmos, né? De ver se deu certo, se não deu certo, se foi a melhor escolha, se não foi, o que é que precisa ser mudado, né? E nós podemos dizer que é algo que está, né, interligado. O receber, né, o aprender a aprender e logo de seguida o aprender a fazer. E o aprender a conviver. Ai, quantos de nós precisa trabalhar esse aprender a conviver, não é? É identificar, não é, o diferente, né? O diferente de mim esse relatório não traz assim nenhuma receita mágica, mas o Deleuze faz uma proposta e avança com 2 princípios, e que seriam a descoberta progressiva do outro, pois o desconhecido é a grande fonte dos preconceitos. O homem tende a temer o desconhecido e a aceitar o semelhante. Se nós pararmos assim por alguns instantes, né, ele tem toda a razão. E o segundo princípio, dentro desse contexto de aprender a conviver, a participação, né, promover participação em projetos comuns, que surge como um veículo de diminuição, da diluição de atritos e na descoberta de pontos comuns. Dessa maneira, o que nós iríamos ter? Que a hostilidade ia dar lugar a um espírito colaborativo. Veja só que interessante
que tão perspicaz, não é? Era este estudioso. E se nós viermos aplicar, né, para o nosso dia a dia, faz todo sentido. E o aprender a ser, porque talvez seja aquele mais difícil, que não depende tanto do outro, né? Porque o outro vai me dar a conhecer, vai me ajudar, né, a experimentar e a fazer, vai me propor situações para que eu realmente consiga conviver, mas isso aprender a ser tem muito a ver conosco, né? Porque vai ressaltar a necessidade da superação, né? de uma visão dualista, né? Daquela visão de dois pontos totalmente antagônicos. E teremos, assim, a educação de valores e atitudes. Porém, já não vai ser direcionada para uma vida em sociedade, e sim direcionada diretamente para nós, né? Para esse nosso desenvolvimento individual. Paralelo a isso, apresentado esses 4 pilares, né, da educação moderna, eu queria conjugar isso, né, dentro do Evangelho de Jesus. E quando nós temos lá o aprender a conhecer, nós encontramos em João capítulo 8, versículo 32, né, o aprender a conhecer, nomeadamente quando Jesus nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Né? Porque permanecendo no Cristo, né, estaremos conhecendo a verdade e continuaremos trilhando os seus ensinamentos. Para o aprender a fazer, encontramos em Lucas, capítulo 10, versículo 28, faze isso e viverás. Onde nós temos, contextualizando a parábola do bom samaritano, e que também, né, a atitude, né, que nós precisamos desempenhar, e vem um pouquinho de encontro também com o convívio com outros, né, que fala sobre a compaixão que nós vamos desenvolver perante o outro. Para o aprender a conviver, temos em Mateus capítulo 7, versículo 12, fazei aos outros o que gostarias que eles vos fizessem. Que aprendizado melhor nós não poderíamos ter, né, para a questão da convivência, se não nos colocarmos no lugar do outro, né, e dali sabendo aquilo que o outro gostaria, né, de receber de mim. Para o aprender a ser, nós temos em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos. Né? E uma perfeição ao nosso estágio evolutivo, né? Buscar a perfeição onde eu tenho o modelo, que é Jesus, mas diante de todas as minhas limitações e ainda tanto a ultrapassar, com algumas vicissitudes aí pelo caminho, mas com boa vontade, trilhando, né? Conquistando a cada dia o apoio, né, da espiritualidade amiga, a busca pelo autoconhecimento, trabalhando para a nossa reforma íntima, poderemos, né, lembrar de Jesus quando nos diz sede perfeitos, né? E afinal de contas todos nós fomos criados para a perfeição. E por falar em Jesus, né, que é o nosso maior pedagogo, né, aquele que através das parábolas, né, ensinava tanto, né, e trazia de uma forma com exemplos, né, daquilo que estava ali vivenciando e que, infelizmente, nem todos não conseguiram alcançar, mas muito simples, né, de muito humilde,
e sempre utilizando uma carga grande de amor em tudo aquilo que queria passar, não é, transmitir ao povo. Temos uma citação de Bezerra de Menezes a dizermos que, nas bases de todo o programa educativo, o amor é a pedra angular, ou seja, é a pedra fundamental. Jesus é o mestre por excelência, ofereceu-se-nos por amor e ensinou até o último instante. Aí mesmo ainda, naquela passagem com relação à crucificação e tudo o que de menos bom, vamos dizer assim, e doloroso não só na carne, que Jesus passou, a sua serenidade, os seus ensinamentos, a sua postura, né? Podemos dizer que foi aquele mestre, né, que nos ensinou durante toda a sua trajetória aqui na Terra. Mais uma vez, vou citar o Rubem Alves, né, quando ele traz exemplos, né, de como o educar é tão simples, né, é aquela quando nós realmente, informalmente, né, fazemos e nem nos damos por isso. E que, nomeadamente, hoje em dia, né, dizemos assim, de uns anos para cá, de uma forma sem nos darmos por isso, né? Parece que nós depositamos no outro, né? Seja os professores, os educadores, né? Por excelência, de estarem, né? Com a responsabilidade de educar, quando, para mim, isso é uma responsabilidade partilhada. Nomeadamente, né? No seu lar, na sua origem, recebe a educação e a instrução, né, recebe no estabelecimento de ensino. Mas, ainda assim, né, nesse nosso percurso, acredito que cada um dos senhores aqui presentes e aqueles que nos assistem poderá se lembrar de alguém, né, que durante a sua vida, seja em contexto escolar, ou seja, no contexto diário da sua vida, marcou de alguma maneira com algum ensinamento que trouxe. E ao ler esse exemplo do Rubem Fonseca, poderei avivar a memória de muitos dos senhores. Quando ele nos diz: se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria por partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria para que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes. Ou seja, temos aqui, né, um exemplo tão simples em que podemos identificar vir do mais simples, né, para o mais difícil. Vamos ouvir a música, vamos envolver, né, as crianças e despertar o gosto, né, pela música, aquela curiosidade, ou tocar, ou quem sabe até experimentar mesmo, tentar fazer, né, ou aprender a fazer os instrumentos, e depois ir galgando, até que vamos chegar, né, às partituras, e que para mim também seriam bolinhas pretas nas 5 linhas, porque eu não sei fazer a devida leitura. Uma vez que, para ele, o Rubem Alves, né, sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. De que vai me adiantar, não é?
transmitir tanto conteúdo, né? Tantas fórmulas, tantas teorias, são necessárias que tomemos conhecimento? Sim, claro que são. Mas aliado a isso, não é? É preciso a questão de educar os sentimentos, de fazer, nos despertarmos para o belo, né? de termos aquele olhar sobre a beleza de uma árvore, de um campo florido, e sair um pouquinho daquelas quatro paredes. Né? Trago aqui uma personagem de banda desenhada chamada Mafalda, que ela traz assim alguns ensinamentos, mas de uma maneira assim muito peculiar. Quando ela diz que é mais fácil ensinar do que educar. Para ensinar você só precisa saber, mas para educar você precisa ser. E eu tentei traduzir um pouquinho isso no sentido de que, para ensinar, não é a transmissão do conhecimento, ainda que eu não soubesse música, né, ia estudar, e as partituras, etc., era pelo menos algumas noções, talvez eu ficasse, né, em condições de transmitir, pelo menos algumas noções. Mas a questão do educar, não é? É quando nós vamos transmitir os valores, não é? E para contribuir para aquele desenvolvimento do ser humano, é preciso envolver, não é? É preciso cativar. Daí eu fazer essa diferença entre o ensinar e o educar. E quem de nós, né, não vai se lembrar daquela ou daqueles, né, que ao longo da vida nos educou, nos envolveu e, mesmo transmitindo conhecimentos, também nos fez despertar e até nos faz ter assim uma grande saudade, né? Aquilo que nós vamos levar para a vida toda. Eu, particularmente, faço referência a uma professora de educação musical que me acompanhou do 5º ao 8º ano. Penso que hoje em dia a nomenclatura já não é essa, mas pronto, também, como eu sou do ano de 71, muita coisa já mudou para cá, né? Educação musical, sim. Ainda aqui, pelo menos, continua. Pois, ela me acompanhou do 5º ao 8º ano. E lembro que era até um grupo bem difícil. Muitos bagunceiros e muitos indisciplinados, muitos que iam para a sala da diretora um tanto de vezes. Uma turma que realmente poucos, né, tinham aquele prazer, vamos dizer assim, e encaravam quase como um desafio. E aquela, nomeadamente, aquela educadora, né, e a Casimira Bastos, e que eu tenho a felicidade de até hoje, né, manter contato com ela, graças ao Facebook, e que há 15 dias atrás me permitiu, numa live, né, me fazer recordar tudo aquilo que ela passava quando ela, né, envolveu aquele grupo difícil de alunos com a música, mas com o amor, com o despertar, com a curiosidade, nos levando para ir conhecer salas de música, trazendo instrumentos para que nós realmente pudéssemos pegar e não ser assim algo tão distante, o que também é tão bom quando nós podemos tocar e manusear. E o que eu realmente levo para a vida é que esta educadora, não é, me fez despertar o gosto pela música, saber apreciar uma música erudita, não é? E conhecer as belezas e que nós, que talvez por outras formas eu até chegasse a conhecer, não é? Mas com a ajuda dela tornou-se muito mais fácil e contagiou de tal maneira aquele grupo, né, que na nossa formatura, vamos dizer assim, quando terminamos o 8º ano, aquele grupo de alunos tão difíceis estava lá no auditório da escola, devidamente formados, quietinhos, o que parecia impossível, né? E dali formou-se um coro, um coral, coro, né?
E dali formou-se um coro e nós cantamos, e foi assim a oração de São Francisco mais bela que eu já ouvi de toda a minha vida. Ou seja, aplicou aquela educadora, né, um bocadinho de tudo que eu venho, né, trazendo para os senhores na tarde de hoje. E que posso dizer que a mim, não só a mim, como também a tantos outros, né, marcou a diferença. Eu creio num mundo melhor. Acredito que os senhores também. Mas eu também gostaria que nós pudéssemos dizer que eu estou contribuindo para criar um mundo melhor, né? Quando eu, dentro das minhas condições, dentro das minhas capacidades e condições, não é? Educo, contribuo para que realmente toda essa sociedade que, né, com quem eu convivo, que está à minha volta, independente de serem mais novos, né, jovens, idosos, pessoas de meia idade, para que eu realmente, através do meu exemplo, venha a contribuir com esse meu esforço, né, de trabalhar o autoconhecimento, essa minha tão necessária e falada reforma íntima, que nós realmente possamos, dentro desse contexto de educação como um ato de amor, né, aquele ato que nos arrasta, que nós realmente possamos fazer a diferença lá fora. E eis a fonte de pesquisa, os locais onde eu fui buscar material para trazer o tema da tarde de hoje, e espero que tenha despertado, né, nos senhores aquilo que despertou em mim, a consciência, né, de que eu realmente contribuo, ainda que muitas das vezes nem dê por isso, né, mas estou contribuindo ativamente, mais ou menos, né, dentro no meu caso, dentro da profissão em que exerço, mas não só, quando saio daquele estabelecimento de ensino, também vou estar educando, vou estar transmitindo, vou estar contagiando. E para que todos tenhamos a noção e realmente a certeza, né, de que o amor como dizer, é a pedra angular, é uma pedra fundamental. E nos reportando a Pestalozzi, a Allan Kardec e a tantos outros pedagogos, né, que hoje não pude mencionar todos, e aqueles que trabalharam e essencialmente acreditaram, né, que pela educação podemos construir uma humanidade melhor. Me despeço na tarde de hoje. Muito obrigada. Vou abrir aqui. Companheiros, podem abrir o áudio. Não está vendo o áudio de ninguém hoje, todo mundo aqui. Aí a Andréia tem que ativar o teu áudio. O Bruno também, se quiser ativar o áudio. Para que possam comentar aqui com a Helena.